Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E no vídeo de hoje eu vou usar tampinhas de amaciante. Eu já tenho no canal outros vídeos usando tampinhas de amaciante. Eu vou deixar aqui nos cards e aqui no bloco de informações para vocês. Para essa ideia eu vou usar 3 tampinhas de amaciante e também vou usar uma bandeja de isopor. E vou começar fazendo uma decopagem na bandeja e vou usar este guardanapo. Retirei as outras 2 folhas de baixo do guardanapo e vou ficar apenas com a folha de cima. Eu vou fazer com a cola branca Atelier da Acrylex. Passei cola na bandeja e espalhei bem, lembrando de passar muito bem a cola nas laterais da bandeja. Apliquei o guardanapo e fui acertando bem devagar para não ficar enrugado e também não rasgar o guardanapo. E para ficar mais lisinho, eu coloquei um plástico por cima e passei um papel. E para reforçar, eu passei cola nas laterais e deixei secar. E depois de bem seco, é só cortar o excesso do papel. Você pode cortar esse excesso com uma lixa, mas eu preferi fazer com a tesoura. Esse tipo de guardanapo você encontra em qualquer casa de artesanato ou em casa de festas. E olha que lindo que ficou essa bandeja, eu adorei. A parte de trás você pode deixar assim branca, eu decidi pintar. E pintei usando 2 cores, esse verde mais escuro e um amarelo mais clarinho. E depois com um pincel menor eu fui pintando as laterais da bandeja. E depois de bem seca a bandeja, eu passei uma camada de verniz acrílico da Acrylex. E olha que charme que ficou essa bandeja. Dá para fazer vários tipos de bandeja usando essas bandejinhas de isopor. E eu vou decorar essa bandeja usando as 3 tampinhas de amaciante. E para decorar a tampinha, eu vou usar corda de sisal, dessas aqui mais finas. E vou enrolar a corda de sisal em volta de toda a tampinha. Eu costumo sempre usar cola quente para iniciar apenas e depois eu vou usando a cola universal. Com a cola universal você consegue juntar uma corda na outra e aí não vai ficar espaço entre elas e o trabalho fica muito mais bonito. Primeiro fiz a parte de baixo, depois o meio e só depois é que eu fui fazendo a parte de cima. E fiz a mesma coisa em mais 2 tampinhas. E essas tampinhas vão virar vasinhos. E para isso eu vou colocar isopor dentro da tampinha e decorar. Nessa eu vou colocar esta suculenta, olha que graça que ficou. Nessa outra vou fazer a mesma coisa, vou colocar o isopor e vou colocar esse tipo de verdinho. Que ficou uma fofura também esse vasinho, não ficou? E na terceira também coloquei o isopor e vou colocar esse verdinho. E olha que gracinha que ficaram esses 3 vasinhos. E eles vão ser para usar em cima da bandeja como uma decoração. Olha que fofura que ficou essa decoração, bem simples, bem fácil de fazer. E você também pode decorar com flores, também ficaria bem legal. E aqui você pode usar o guardanapo de acordo com a decoração que você tem aí na sua casa. Para essa ideia eu vou usar essas 2 tampinhas e vou fazer um porta-chaves usando o papelão. Recortei no papelão 2 partes iguais, medindo 13 por 20 centímetros. E recortei mais 2, medindo 13 por 6 centímetros. E essas duas têm 6,5 por 4 centímetros. E essas 2 mais estreitas têm 14 por 1,5. E vou começar colando essas 2 uma na outra. Uma coisa que eu tento sempre fazer é retirar essa parte colorida do papelão, porque vai ficar mais fácil de pintar e mais fácil de colar.
E para colar eu vou usar cola branca Atelier da Acrylex. E também vou colar as duas maiores uma na outra. Fazendo com papelão duplo vai ficar muito mais resistente. No papelão maior fiz aqui uma marcação e risquei mais ou menos de 4 centímetros. E vou colar o papelão menor bem nessa marcação. E para ficar resistente eu vou usar 2 palitos. Eu já ensinei essa técnica aqui, até vou deixar aqui embaixo no bloco de informações outro vídeo que eu fiz assim. Peguei 2 palitos de churrasco e coloquei dentro do papelão. Agora eu vou cortar esses 2 palitos do tamanho da espessura do outro papelão. E vai ficar assim curtinho, mas para dentro do papelão tem bastante palito. Essa parte do palito que fica aqui para fora tem que ser do tamanho da espessura do papelão. O próximo passo é marcar no papelão aonde os palitos vão encaixar. Retirei os palitos do papelão e vou colocá-los aqui, nesse papelão aqui. Fiz um furo utilizando a ponta de uma tesoura. Primeiro coloco a cola nos 2 buracos e coloco os 2 palitos. Depois passo cola nos palitos e no papelão também. E aí, com muito cuidado, é só encaixar o papelão e retirar o excesso da cola. E deixei secar muito bem, sem mexer no papelão. E aqui está bem sequinho, ele fica bem resistente. Colar com cola quente nesses casos, eu acho que não resulta. E agora vamos continuar montando. Eu vou fazer como se fosse um caixote aqui na parte da frente. Esses 2 pedaços são para colar aqui do lado. E os 2 mais estreitos são para colar na frente, deixando um espaço entre eles. E eu vou fazer um telhado. Para isso vou precisar de 2 partes de papelão, medindo 16 centímetros por 1 centímetro. E vou colar aqui. E vou precisar de outro medindo 11 centímetros por 1 centímetro, para colar aqui na parte de cima. Para o telhado eu vou precisar de um papelão medindo 13 por 6 centímetros. E para fazer aquele formato de papelão telhado que eu gosto muito, é só você retirar essa parte de cima. O ideal é você molhar um pouco esse papelão que sai com mais facilidade. Esse aqui, mesmo molhando, foi difícil tirar, mas consegui tirar tudo. Para reforçar o telhado e ficar mais fácil de colar, eu vou colocar essas 2 tirinhas de papelão que medem 6 centímetros por 1 centímetro e vou colar na parte de baixo do telhado. E agora, para posicionar o telhado desse jeito aqui que eu mostro, eu vou precisar de mais 2 partes de papelão medindo 4,5 por 1 centímetro, que eu vou colar nas laterais do telhado para poder segurar ele inclinado desse jeito. Em alguns lugares eu reforcei com a cola quente e olha que gracinha que ficou, já ficou montada a parte do papelão. Eu adorei, eu achei que ficou muito fofinha. O próximo passo é pintar, mas antes de pintar eu vou passar essa fita crepe em algumas partes do papelão, principalmente nessas partes que fica o papelão à mostra. Aí é bem fácil, é só posicionar a fita crepe, cortar nos cantinhos e colar. Nessa parte você demora um pouquinho mais, mas depois o resultado final é muito gratificante. E assim coloquei em todas as partes que fica aquela parte do papelão à mostra. E o próximo passo é pintar. Vou começar dando uma mão dessa base acrílica da Acrylex. Eu vou passar uma camada de tinta branca PVA da Acrylex. E como a minha casa vai ficar branquinha, eu decidi passar 2 mãos do branco. E se você não tiver aquela base acrílica para passar por baixo, você pode passar só a tinta branca. Olha que gracinha que ficou, toda branquinha. E para dar aquele ar de envelhecido,
eu vou usar essa tinta acrílica da Acrylex na cor grafite. E aqui eu vou usar esse pincel, mas você pode usar qualquer pincel que você tiver aí em casa. O segredo é você retirar bastante o excesso da tinta e vai dando pinceladas bem de leve com o pincel. Se você quiser, você também pode pintar essa casinha e deixá-la toda colorida. É claro que eu quero saber de vocês qual a cor que vocês pintariam essa casinha. E olha que gracinha que ficou assim com ar de envelhecido, com ar de madeira. E para decorar eu vou fazer 2 vasinhos usando a tampinha de amaciante. E para combinar, eu decidi pintar as 2 tampinhas da cor cinza. E para fazer o vasinho, eu vou colocar dentro da tampinha um pedacinho de isopor e vou colocar flores e verdes. E fiz 2 vasinhos. E esses 2 vasinhos, olha que gracinha que eles vão ficar aqui dentro dessa minha jardineira, casinha, eu não sei o nome que vou dar. E para fazer de ganchinhos, eu vou usar esses 2 ganchos que eu já tinha aqui em casa. E para ficar bem seguro, eu vou usar a cola universal e um parafuso. Primeiro marquei com um lápis. E aí passo cola no puxador, coloco na posição e também passo cola no parafuso. E aí é só você colocar o parafuso rosqueando. Ah, aqui uma coisa muito importante, o parafuso tem que ser pequeno, ele tem que ser da largura do papelão, porque senão quando você colocar o parafuso, ele vai furar o papelão na parte de trás e aí vai ficar difícil de você afixar na parede. E para fixar na parede eu vou usar esta fita própria para isso, que ela é dupla face e é extra forte. E para proteger e também ser mais fácil de limpar, eu vou passar uma camada de verniz acrílico da Acrylex. E olha que gracinha que ficou. E aí é só você colocar aí na entrada da sua casa e pendurar as suas chaves. Eu adorei, eu amei essa casinha. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os outros porta-chaves que eu fiz usando também tampinha de amaciante. E essas são as ideias de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, que já tenham me deixado aquele like que eu amo. E se você é novo por aqui, se inscreve aí nesse botãozinho vermelho e não esqueça de clicar no sininho, que isso é muito importante para você ficar sabendo de tudo que eu coloco aqui no canal. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!